Pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, primeiro vídeo de 2018, primeira coisa a se dizer, né, antes de começar a falar alguma coisa aqui, bem-vindos aqui ao ano de 2018. Esse vai ser o primeiro vídeo do ano aqui no canal, de muitos que a gente vai ter, né? Então tem bastante novidade aí, fiquem atentos, vai ter bastante coisa legal aqui. Bom, para a gente começar o ano, eu vou fazer um vídeo bem rápido hoje sobre uma visualização customizada do Power BI que a gente pode utilizar em conjunto com o Project Online, né, no gerenciamento de projetos, que é a visualização chamada a Gantt Chart, né, o gráfico de Gantt, o famoso gráfico de Gantt. Então, a visualização é muito interessante porque a gente pode simular em um relatório do Power BI uma visualização parecida com o que a gente tem na central de projetos, onde a gente tem o nome dos projetos aqui do lado esquerdo, como a gente está vendo, e as barras que simbolizam o andamento do projeto, né? O tempo do projeto, como é que o projeto está distribuído na linha do tempo, tá? Além disso, a gente pode classificar também essa visualização. Então, por exemplo, aqui eu estou visualizando os meus projetos de acordo com o tipo, cada tipo recebe uma cor, mas isso poderia ser qualquer outro campo que a minha empresa tem, né, de classificação dos projetos, poderia ser o nome do projeto ou qualquer outra informação. E a gente também tem a barrinha aqui que corre, que é a barrinha que determina o progresso, né, o percentual concluído dos projetos. Então essa visualização é bem legal, porque ela pode colocar em uma página única todas as informações que a gente tem relacionadas aos nossos projetos, como é que eles estão distribuídos. Então, o vídeo de hoje a gente vai fazer uma experiência aqui e eu vou demonstrar como é que a gente configura isso aqui no Power BI com dados do Project Online, beleza? Então, vamos lá, vamos colocar a mão na massa aqui e montar a nossa visualização customizada. Bem, então para a gente poder começar a construir o nosso relatório, nossa visualização customizada aqui, a primeira coisa é obter os dados lá do Project Online. Eu vou colocar aqui a URL do meu ambiente. Então, barra sites, barra pwa, API, project data. E eu vou forçar aqui para que os dados venham em inglês, porque é a minha preferência. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. Vamos ver se eu consigo me logar. Espero que sim. Tá aqui os dados da minha credencial. Vamos ver se eu consigo passar aqui essa parte, conectar, para obter os dados. Bom, os dados que a gente vai obter hoje, eles são oriundos da tabela projetos. Então, eu vou pegar aqui e selecionar projetos. E como a gente sabe, eu não preciso buscar todos os dados, então eu vou editar aqui as informações, eu vou abrir o editor de consultas, justamente para determinar para o Power BI quais são as informações que a gente precisa. Para esse relatório, eu vou precisar das seguintes colunas. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo quais são as colunas que a gente está utilizando, tá? Então, eu vou pegar o Project ID, mesmo que a gente não vá de fato precisar, se a gente precisasse depois expandir esse relatório, o Project ID seria interessante. Eu vou usar o Enterprise Project Type Name, que é o tipo de projeto da empresa, para a gente poder usar como filtro, né? E aí eu vou pegar aqui o Project Duration. Eu vou pegar o Project Duration para mostrar para vocês um erro muito comum que eu acabo vendo as pessoas fazendo, ou cometendo, ou caindo, quando estão utilizando esse visual. Então eu vou falar sobre o Project Duration, vou trazer ele aqui. Vou pegar aqui o Project Finish Date, preciso da data de término do projeto. Project Name, o nome do projeto. Project Owner Name, que é o nome do proprietário. O Project Percent Completed, que é o percentual concluído. Project Start Date é importante também. E lembra que eu sempre trago, né, se você já está assistindo os outros vídeos aqui no canal, o Project Type, que é o tipo de projeto. Por que eu trago o tipo de projeto? Porque se a gente for ver, eu tenho aqui vários tipos, e um dos tipos é o tipo 7. O tipo 7 representa um projeto que é salvo lá no Project Online, que é o Timesheet Administrative Work Items, mas ele não é de fato um projeto para a gente. Então, aqui no editor de consultas, eu vou falar que o projeto do tipo 7 vai ficar de fora da relação, ou seja, eu não quero visualizar o projeto 7, então eu vou tirar ele aqui da minha lista. Vou dar um Close and Apply, então já fiz aqui a modificação dos meus dados já estão basicamente prontos.
E aí, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou buscar dentro do store, né, dentro da loja lá do Office 365, a visualização de Gantt, né, que é a visualização que a gente quer usar aqui. Quando a gente clicar lá no Store, ele já deve estar aqui embaixo, uma das visualizações disponíveis aqui na primeira página. Então, ela está aqui, Gantt. Então, eu vou pegar esse cara, vou adicionar. Ele vai adicionar aqui o visual para o meu Power BI. Eu vou colocar ele aqui na minha página principal. Quando eu tiver ele aqui na minha página principal, é só a gente trabalhar aqui com os campos que vão preencher esse visual. Então, olha que interessante. O task aqui, que é o campo que ele dá como tarefa, né? A gente pode usar os nossos nomes dos projetos. Então, o nome do projeto vai entrar aqui. Depois você tem a data de início, que vai ser o nosso Project Start Date. Depois eu tenho o Duration, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o Duration. A princípio, eu vou usar o próprio Project Duration aqui, mas a gente vai ver que isso não vai ser usado depois porque tem um gapzinho aí. Então, vou jogar o Project Duration aqui e o percentual concluído, tá? Jogou o percentual concluído para cá. O nosso gráfico está mais ou menos pronto, né? Aqui a gente tem o nome dos projetos e aqui a gente tem a linha do tempo na qual eles ocorrem. Entretanto, a gente vê que a escala de tempo aqui em cima não é uma escala de tempo muito boa, né? Porque ele pode trazer isso em dia, ele pode trazer isso em mês, ele pode trazer isso em semestre ou em ano. Então, quando você vem aqui na parte de formatação do Power BI, você tem o Data Type aqui, ó, Date Type. E aí você pode mudar esse cara, ao invés de ser semanal, posso colocar como mensal, por exemplo, né? E aí você tem uma visualização um pouco melhor, ou até uma visualização semestral. Isso vai depender, trimestral, perdão. Isso vai depender muito da sua empresa, né, o tamanho dos seus projetos. Você tem até aqui a opção de trabalhar com a opção de ano. Né? Então, se você tem portfólios com projetos muito grandes, você tem a oportunidade de trabalhar também com anos. Entretanto, eu estava falando aqui da duração, e aí tem uma coisa aqui importante. Eu vou criar uma tabelinha paralela aqui em cima, no qual a gente vai ter o Project Name, tá? Então eu vou deixar aqui o nome do projeto, só para a gente poder fazer uma comparação. E vou deixar aqui o Project Duration, tá? E vamos retirar a seleção dos projetos. Aí, olha que interessante. Se a gente pegar os nossos projetos aqui, baseado no que o project está dizendo, né, o que a gente está trazendo, esse primeiro projeto aqui, ó, Apparel ERP Upgrade, ele tem 1.042 dias de duração. Esse Acquisition Target Analysis tem 1.296 dias de duração. Depois a gente tem esse Audit Tracking Solution, 1.092 dias e assim por diante. Porém, eu vou voltar aqui na minha central de projetos e a gente vai ver os nossos projetos aqui. E se eu pegar a duração do projeto Apparel RP Upgrade, por exemplo, a duração não são aqueles 1.000 dias, tá vendo? São 130 dias. O Acquisition Target Analysis não são 1.000 dias também, são 162 dias. Então, o que acontece aqui é o seguinte, o project ele armazena a informação da duração em minutos, né? Então ele pega lá o número de dias vezes 8, que é o número de horas que a gente tem dentro de um dia para poder calcular mais ou menos o que a gente tem de duração. Então essa duração que a gente está usando aqui, se a gente pegar o campo duração do project, não é um campo ideal, não é um campo adequado para o que a gente está fazendo, tá? Então a gente tem que fazer uma fórmula aqui calculada só para obter essa informação de maneira diferente, tá? Ao invés de trabalhar aqui com o campo duração, porque ele não vai de fato representar o total de tempo do projeto, né? Então, o nosso projeto aqui, o Apparel, ele não começa em 2017 e termina em 2020. Se a gente for visualizar, ele começa em 2017 e termina em 2017, né? Então, essa visualização estaria incorreta se a gente usasse o campo duração, tá? Então, para isso, eu vou criar uma fórmula personalizada aqui. Então, eu vou vir aqui no Modeling, né? E vou criar uma nova coluna, tá? E essa nova coluna, eu vou chamar de duração calculada. E vou usar uma fórmula que é a fórmula dateDiff, tá? Que ela basicamente pega o intervalo entre duas datas. Então eu posso pegar aqui o project start date e diminuir esse valor do project finish date, tá? No final, deixa eu expandir aqui. No final, para a gente ver melhor,
No final, quando a gente estiver usando o project date diff, né, ele está pegando data de início menos a data de término, vai tirar o intervalo entre essas duas datas. Você tem um último argumento aqui, que é o argumento intervalo, ou seja, ele vai pegar essas duas datas, vai fazer uma data menos a outra data, e qual é o intervalo que você quer que ele retorne, né? O resultado tem que ser em dias, em horas, minutos, meses, trimestres, segundos, semanas, ano. Então você vai definir qual que é esse intervalo. Nesse caso eu vou trabalhar com o intervalo dia, tá? Então vai ser day, ou seja, eu quero que ele calcule a diferença entre as datas e retorne isso para mim em dias, tá? Quando a gente fizer isso, vou clicar aqui na OK, né? Para a gente terminar a fórmula. A fórmula vai ser criada lá no meu modelo de dados. E aí, olha só, se a gente colocar os dois campos aqui, um do lado do outro, a gente consegue ter a visualização bem diferente, né? Então, você tem o Apparel Upgrade, em vez de ser 1042 dias, na verdade são 1082 dias. E o Acquisition Target Analysis, ao invés de ser 1296 dias, são 225 dias, e assim por diante. Então, o que eu posso fazer agora é trocar o campo duração aqui na nossa relação, no nosso visual, para que ele seja a duração calculada, né? Aí vai ser uma representação mais adequada dos projetos que a gente tem. E aí aqui eu posso vir e trocar o meu data type para, em vez de anual, agora faz mais sentido a gente ter ele como mês. Uma outra coisa que eu gosto de fazer, se a gente olhar aqui o Category Labels, tá? Ele tem um espaço à esquerda de 110. Isso faz com que os nomes dos projetos não apareçam aqui completos. No meu caso, porque depende do tamanho do nome do seu projeto também. Então, o que eu vou fazer aqui é aumentar um pouco esse espaço, por exemplo, para 350, para que eu tenha condições de visualizar aqui os nomes dos projetos de maneira mais adequada, né? E aí eu consigo observar a distribuição deles. Outras duas ações que eu sempre gosto de fazer quando eu estou trabalhando com esse visual é o seguinte: aqui a gente não está trabalhando com nenhuma informação na legenda. Então, como a gente não está trabalhando com nenhuma informação na legenda, todas as barrinhas estão verdes. Vamos supor que eu quisesse organizar essas barras com cores de acordo com o tipo de projeto que eu estou executando. Poderia ser de acordo com o tipo de projeto, ou poderia ser de acordo com o proprietário, ou qualquer outro campo personalizado que talvez eu tenha dentro da minha companhia, né? Eu tenho dentro da minha empresa. Então aqui eu poderia pegar o Enterprise Project Type, que é o tipo de projeto da empresa, e jogar aqui para a legenda. E aí cada projeto, cada tipo de projeto seria formatado com uma cor diferente. É claro que você tem a opção de vir aqui e determinar quais são as cores que você vai aplicar à legenda, se você não estiver satisfeito com as cores que ele aplicou por padrão, mas eu não vou mudar, tá? Eu vou fazer uma última modificação aqui, que é trocar esse nome, né, Enterprise Project Type Name, eu vou chamar esse cara aqui de tipo de projeto, para ficar um pouquinho melhor na minha legenda. E aqui em cima esse título eu não vou querer usar, então eu vou vir aqui no título e vou simplesmente desmarcar. Tá bom? Uma outra opção que a gente poderia usar seria a opção de filtros, né? Você poderia filtrar pelo nome do projeto, pelo proprietário, por qualquer tipo de campo que você queira filtrar. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou trazer aqui uma nova visualização, uma visualização bem legal, que é a visualização chamada Timeline Slicer, né? Esse Timeline Slicer ele é bem bacana, porque ele permite que você aplique filtros baseado em datas, né? Então eu vou clicar aqui em adicionar. E olha que interessante, quando você tiver porque o que acontece? Às vezes você tem um projeto que está concluído, ou eu tenho projetos aqui que aconteceram em 2016. Talvez eu não me preocupe mais com projetos que aconteceram em 2016, porque eu estou em 2017 ou 2018. Eu quero ver projetos futuros, por exemplo, né? Então eu vou vir aqui e vou adicionar o meu Visual Time Slicer. E olha que interessante que você pode fazer. Ele só precisa de uma informação que é a data, né? O tempo que você quer aplicar como filtro. Essa é a única informação que essa visualização precisa. Então, eu posso vir aqui e pegar essa informação baseada no Project Start Date, ou seja, na data de início do projeto. Ele vai gerar para mim essa visualização aqui, eu não quero ver o título, vou dar uma melhorada aqui só no espaçamento para eu ver essa informação completa. E aí, olha só, eu tenho a visualização aqui em meses, mas poderia ser em trimestres, ou poderia ser uma visualização anual, ou seja, ele vai olhar a data de início de cada projeto e criar uma hierarquia para isso. Pode ser em meses, pode ser em
trimestres, pode ser em ano. E se eu me preocupar apenas com projetos do ano de 2017, eu posso vir aqui e selecionar os projetos do ano de 2017. Ou apenas os projetos do primeiro trimestre de 2017. Ou apenas os projetos do segundo trimestre de 2017. Então você pode ir fazendo esses filtros aqui e o seu relatório vai se adaptando na medida que você precisar, tá bom? Então esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado aí. Esse Gantt Visual aqui é um visual muito interessante para a gente usar no gerenciamento de projetos, né? Na combinação do Power BI com o Project Online. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os campos que a gente utilizou para criar o relatório, assim como a fórmula que eu usei para calcular a duração aqui, para a gente ter uma duração mais correta em relação à duração do project. Beleza? Então, se você não conhecia o canal, se você é novo aqui, se inscreve. Tem muito vídeo aí que vai ser postado no ano de 2018, muita novidade. E deixa seus comentários, me fala aí o que você achou. Se você tiver sugestões também do que a gente vai discutir aqui ou do que você gostaria que fosse discutido, aqui é o local, né? Deixa aí nos comentários o que você acha. E aí, na medida do possível, a gente vai fazendo um conteúdo mais associado às necessidades que o pessoal for apontando. Vou ficando por aqui, pessoal. Um grande abraço e feliz 2018 para todo mundo. Até mais.